Normalmente, as pessoas estão dormindo. Mesmo quando você acha que está desperto, você não está. Ao caminhar na rua, em sua mente você está inteiramente acordado. Mas da perspectiva de um Buda, você está dormindo profundamente, pois 1001 sonhos e pensamentos estão bradando dentro de você. Sua luz interior está muito anuviada. Ela é uma espécie de sono. Sim, seus olhos estão abertos, obviamente, mas as pessoas podem caminhar com os olhos abertos no sonho e no sono. E Buda diz que você também está caminhando com os olhos abertos no sono. Certa vez, ao amanhecer, uma mãe perdeu seu filho, mas não permitia que seu corpo fosse cremado como era de costume. Ela ficou ali abraçada com a criança e sem querer acreditar no que havia acontecido. Sabendo que Buda estava próximo dali, ela decidiu levar o corpo de seu filho, com a esperança de que ele, com sua iluminação, pudesse trazer de volta seu filho à vida. Ao encontrar Buda, ela pediu: "O Senhor é um grande mestre e conhece os segredos da vida e da morte. Por favor, faz com que meu filho viva de novo." Buda, olhando seu semblante, disse: "Farei isso, mas antes você terá de satisfazer uma condição. Você tem de andar pela vila e pegar algumas sementes de mostarda de uma casa que a morte nunca tenha visitado, e volte aqui para me ver." Ela estava em tal desespero que foi de casa em casa, e todo mundo lhe dizia: "Podemos lhe dar tantas sementes de mostarda quanto você quiser, mas essas sementes não serão de ajuda." Não apenas uma pessoa, mas muitas morreram em nossa família. Talvez milhares tenham morrido ao longo das gerações. Ao entardecer, um grande despertar aconteceu à mulher. Não mais a mesma pessoa que viera pela manhã. Ela tinha ficado absolutamente ciente de que a morte é uma realidade da vida e que não pode ser mudada. E refletiu: mesmo se meu filho viver por alguns anos, terá de morrer novamente. Em primeiro lugar, isso não é possível. E em segundo lugar, mesmo se fosse possível, não faria sentido. Agora não havia mais lágrimas em seus olhos. Ela estava muito silenciosa e serena. Uma imensa compreensão veio a ela. Ela estava pedindo o impossível. Ela abandonou aquele desejo, veio e caiu aos pés de Buda. Buda olhou para ela e disse: "Onde estão as sementes de mostarda?" "Esperei o dia inteiro." Em vez de chorar, a mulher riu e disse: "Você contou uma bela piada. Esqueça-se da criança. O que se foi, se foi. Vim agora para ser iniciada e me tornar sua discípula. Como você, também quero encontrar a verdade." Buda olha para ela e diz: "Perdoe-me por ter te pedido algo a você que eu sabia ser impossível, mas foi para trazer você ao seu juízo e para descobrir que as pessoas morrem, mas a verdade não. A verdade nunca morre." Lembre-se do seguinte: tudo que for incompleto será carregado pela mente para sempre. Tudo que for completo é abandonado, porque a mente tem a tendência de carregar coisas incompletas, na esperança de que algum dia você possa haver uma oportunidade de completá-las. Você ainda está esperando a esposa voltar, ou o marido,
ou os dias que se foram, você ainda está esperando. Você não transcendeu o passado, e por causa de um passado tão carregado, você não pode viver do presente. Seu presente é uma confusão por causa do passado, e seu futuro será a mesma coisa, porque o passado ficará cada vez mais pesado. A cada dia, ele está ficando mais pesado. Por que não olhar para os fatos como eles são? Por que você não pode olhar para os fatos? Porque seus desejos são grandes demais. Você insiste em ter esperança contra todas as evidências. Simplesmente observe. Sempre que houver uma situação, não deseje nada, porque o desejo desviará. Não deseje e não imagine. Simplesmente observe o fato com toda a sua consciência disponível. A vida e a morte não são inimigas, mas parte de um único processo. A morte não acaba com a vida, mas simplesmente a renova, dá uma nova forma, um novo corpo, um novo plano de consciência. Ela não é contra a vida. Observada corretamente, ela é um processo de revigoramento da vida, de rejuvenescimento da vida. O dia não é contra a noite. O ser humano é uma multidão de muitas vozes, relevantes ou irrelevantes, consistentes ou inconsistentes, cada voz puxando a pessoa à sua maneira, todas elas despedaçando. Normalmente, o ser humano é uma confusão, sofrendo um tipo de loucura. Você dá um jeito, consegue parecer saudável, mas no fundo, camadas e mais camadas de insanidade estão fervilhando dentro de você. Elas podem desabrochar a qualquer momento. Seu controle pode ser perdido a qualquer momento, pois ele é exercido a partir de fora. Não é uma disciplina que vem do centro do seu ser. Por razões sociais, econômicas e políticas, você se forçou a assumir um certo caráter, mas dentro de você existem muitas forças vitais contrárias a esse caráter. Elas estão continuamente sabotando esse caráter. Daí a cada dia, você vai cometer muitos enganos e erros. Às vezes, você sente que nunca quis fazer determinada coisa. Mesmo assim, continua a cometer muitos erros, porque você não é um só, mas muitos. Buda não chama esses erros de pecado, porque chamar de pecado seria condenar você. Ele simplesmente o chama de má conduta, enganos e erros. Errar é humano, não errar é divino, e o caminho do humano ao divino passa pela atenção plena. Essas muitas vozes dentro de você podem parar de torturá-lo, de puxá-lo, de empurrá-lo. Se você ficar atento, essas muitas vozes podem desaparecer. No estado de atenção, não são cometidos enganos, não que você controle, mas no estado de atenção em que você está alerta e consciente, as muitas vozes cessam. Você simplesmente se torna integrado e tudo que você faz vem do próprio âmago do seu ser e nunca está errado. Isso precisa ser entendido. O caminho de Buda não é uma religião, no sentido comum da palavra, pois ele não tem um sistema de crenças,
nenhum dogma, nenhuma escritura. Ele não acredita em Deus, não acredita na alma, não acredita no paraíso. Ele é uma imensa descrença e mesmo assim é uma religião. Ele é único. Nada como ele jamais aconteceu na história da consciência humana. Buda continua sendo completamente único, incomparável. Ele disse que Deus nada mais é do que uma busca por segurança, por proteção e abrigo. Você acredita em Deus, não porque Deus exista, mas porque se sente impotente sem essa crise. Mesmo se Deus não existir, você insistirá em inventar um. A tentação vem de sua fraqueza. Trata-se de uma projeção. A própria ideia de Deus lhe dá um alívio. Você não está sozinho. Alguém está cuidando das coisas. Esse cosmos não é um caos, mas realmente um cosmos. Há um sistema por trás dele, uma lógica por trás dele. Ele não é uma miscelânea ilógica de coisas, não é uma anarquia. Alguém o governa. O rei soberano está tomando conta de todos os pequenos detalhes. Nem mesmo uma folha cai sem que ele saiba. Tudo é planejado. Você é parte de um grande destino. Talvez o sentido não seja conhecido por você, mas ele existe porque Deus existe. O paraíso cristão, muçulmano, judeu e até o hindu, todos eles nada mais são do que desejos insatisfeitos projetados, desejos reprimidos, frustração dos desejos. É claro, eles consolam muito o ser humano. Se você não foi capaz de satisfazê-los aqui, então satisfará lá. Mais cedo ou mais tarde, você chegará a Deus. E a única coisa que você precisa fazer é continuar a rezar para Ele, continuar a se curvar diante de alguma imagem, de alguma ideia ou de algum ideal e mantê-lo feliz. Mantenha Deus feliz e então colherá uma grande safra de prazeres e gratificações. Essa será a dádiva de Deus a você pelas suas preces, pela sua obediência. Essa será a recompensa. Você deseja uma certa casa, trabalha para possuí-la, trabalha duro, destruindo toda a sua vida para obtê-la. E então, a casa está aí, mas a satisfação está presente. Uma vez que a casa esteja aí, de repente você se sente muito vazio, mais vazio do que antes, porque antes havia uma ocupação para ter essa casa. Agora ela está aí e imediatamente sua mente começa a procurar uma outra coisa para se ocupar. Existem casas maiores e sua mente começa a pensar nessas casas maiores. Existem palácios maiores. Você desejou uma mulher e conseguiu realizar seu desejo. Então, de repente, suas mãos estão novamente vazias e novamente você começa a desejar outra mulher. Essa é a natureza do desejo. Ele sempre caminha à sua frente, está sempre no futuro. O desejo é uma esperança. Ele não pode ser satisfeito, porque sua própria natureza é permanecer insatisfeito e projetado no futuro. Ele está sempre no horizonte. Você pode correr, você pode dirigir ao horizonte, mas nunca chegará a ele. Onde quer que você chegue, descobrirá que o horizonte recuou e que a distância entre você e ele permanece absolutamente a mesma. Você tem $10.000 e o desejo agora é ter $20.000. Você tem $20.000
e o desejo agora é ter $40.000. A distância é a mesma, a proporção matemática é a mesma. Buda diz para abandonar o desejo. Ao abandonar um desejo, você estará aqui e agora. Sem desejo, você estará satisfeito. É o desejo que o está enganando. Todas as coisas condicionadas são impermanentes. Quando alguém vê isso com sabedoria, afasta-se do sofrimento. Se inscreva no canal, compartilhe o conhecimento e deixe seu like para continuarmos o trabalho. Gratidão.